Alexa, prepara-te, porque vai começar agora o programa Planeta Verde. E hoje o tema é domótica. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar. Ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. Domótica. O que será que significa este termo? Mas o Filipe Coelho vai-nos explicar o que é. Olá, Filipe, bem-vindo ao Planeta Verde. Obrigado. Olá. Então é assim, a domótica consiste em implementarmos sistemas que nos possam interligar, seja a nível de hardware, seja a nível de software, às várias capacidades que uma habitação poderá ter, no caso de estarmos a falar de uma habitação. Nomeadamente controle de iluminação, de sombreamentos, de climatizações, a questão da segurança, a questão do conforto. Portanto, a domótica acaba por aglomerar N sistemas num ponto central, ou seja, existirá um software que permitirá o controle inteligente de todas essas funcionalidades. Deixe-me acrescentar, há quem chame que é as casas inteligentes, será correto este conceito? Sim, uma coisa é nós termos domótica e outra coisa é nós termos uma casa inteligente. Ok, ótimo. Ótima oportunidade para esclarecer essas diferenças. Certo. Ou seja, eu posso ter o que muitos construtores chamam uma centralização de stores, mas isso não faz de mim ter uma casa inteligente. Ok. Eu posso ter um botão que clique e faça um geral de iluminação para apagar as luzes todas, mas isso não faz da minha casa uma casa inteligente. Okay? Vai um pouquinho mais além. Okay. Uma casa inteligente permite ter um controle completamente automático mediante as minhas necessidades e mediante as minhas rotinas. Por exemplo, mediante também a eficiência energética, creio. Exatamente, ou seja, as habitações, quando nós temos interligados os sistemas de climatização, conseguimos obter um aproveitamento e um reaproveitamento da energia que é produzida e que é consumida na habitação e localizá-la e fazê-la fluir para os locais onde realmente ela é mais necessária. Okay? E disso aí sim fará uma habitação dita inteligente. Há quanto tempo está no ramo, Filipe? Eu já estou no ramo há 12 anos. E tenho a minha empresa desde 2013. Mas quem diria que isto já há 12 anos que está no mercado, não é? Pelo menos agora é que eu começo a ver, mas isso sou eu, com certeza o mercado já evolui muito, mas se calhar ainda não está acessível a toda a gente. É verdade. O mercado da domótica tem vindo a se tornar mais acessível a uma classe média. Okay? Em 2013, quando eu fundei a Domostec, era um nicho de mercado bastante mais pequenino, ou seja, tinha sempre cliente da gama média alta, muito alta, que poderia adquirir estes sistemas. Hoje em dia já existe muito mais possibilidades, muito mais fabricantes, muito mais soluções que permitem reduzir o custo de investimento e o impacto que tem a infraestrutura da domótica numa habitação. Não vejo que no próximo ano ou nos próximos anos, visto que a construção tenderá agora um pouquinho a abrandar, que a classe média continua a conseguir instalar os sistemas conforme instalou desde 2016, 2017 para cá. Penso que vai se tornar um pouquinho outra vez um negócio de nicho de mercado, mas o seu tempo dirá. Nós conseguimos, obviamente que será mais fácil instalar estes sistemas numa casa nova ou numa infraestrutura nova, mas também dá para adaptar infraestruturas já existentes a estes sistemas? Sem dúvida. Temos uma limitação que é, nós quando pegamos num projeto de raiz, eu costumo dizer que nós somos um bocadinho o alfaiate da domótica. Nós vamos junto do projetista, do arquiteto, do dono de obra, perceber as necessidades e perceber aquilo que ele dá valor, aquilo que ele valoriza e fazemos uma solução de domótica enquadrada especificamente na habitação, sendo ela feita de raiz. Quando chegamos ao terreno e encontramos em Portugal muito mais casas construídas do que aquelas que estão para ser construídas, temos que nos adaptar. E atualmente já existem sistemas que simplesmente é retirar um interruptor dito tradicional e colocarmos um interruptor inteligente
para desempenharmos as funções que... Os gatos também fazem parte das casas. Exatamente. E nota-se que está confortável. Está confortável. Portanto, a solução para uma casa já existente tem sempre algumas limitações a nível de integração. Enquanto que uma casa feita de raiz, eu posso integrar tudo num software único e pôr todos os sistemas a falar com todos eles. Numa casa já construída, posso ter algumas dificuldades nesse sentido. Okay? Podemos ter aí uma limitação ou outra a nível de software. Portanto, o Filipe trata mais da parte de software. Com certeza terá parceiros que depois desenvolvem os equipamentos e os instalam e executam. Exatamente. No fundo, aqui é parte do planeamento do cérebro, de como esta rede vai funcionar. Exatamente. Então vamos tentar, se calhar, dar algum exemplo. Eu, pelo que percebi, há sempre aqui um robô que nos atende às ordens, não é? Nesta habitação em específico, as nossas soluções de domótica já integram com assistentes virtuais. No caso desta habitação em que nós estamos, foi utilizada a Alexa, em que ela responde a ordens, a comandos por voz, ou seja, nós numa casa tradicional temos que ir ao interruptor e desempenhar as funções. Aqui, mais comodamente, nós podemos lançar uma Dar ordem. uma ordem, ok. Exatamente, e a casa desempenha. Isso funciona como... E também podemos escolher a voz, não é? Tipo como o GPS. Nós temos a Amália, o Eusébio, aqui também temos as várias... Aqui também podemos ter a personalização da própria Alexa, sim, é verdade. Ok, portanto, no fundo é a pessoa que nos vai, Uma vai pessoa- comunicar. Uma sim. pessoa, um robô, vá. Sim, mas na verdade é alguém que está sempre em casa quando nós não estamos. E que se acontecer alguma coisa que fora do normal, ela própria nos pode alertar. Ó Filipe, então vamos ver aqui um bocadinho, este é o painel de controle. É aqui que o dono da casa poderá ter, mudar as funcionalidades. Na verdade Exatamente. não dá trabalho nenhum, isto já está tudo programado aqui só para um caso ou outro. Sim, na verdade, este painel que aqui está, existe N no mercado, este foi escolhido aqui para esta habitação, em que concentra todas as automações da casa, ou seja, desde a climatização, a iluminação, o alarme, portanto, tudo o que é possível se fazer de forma inteligente na habitação pode ser controlado neste Uma painel. pergunta minha, para além da automação, também funciona muito com sensorização, é assim que se diz, não é? Sim. Portanto, ter os sensores que automaticamente acionam ou Verdade. desligam, é? Verdade. Ok. Ou seja, o proprietário da habitação, ao chegar a casa e chegando de noite, o sistema sabe que é de noite, como tem que desarmar o alarme, ele automaticamente lhe vai ligar a luz que está mais próxima do teclado do alarme, para não ter que andar à procura de um interruptor, por exemplo. Isso é feito através de sensores de alarme. Okay? Além do alarme tradicional que detecta um intruso e toca, este alarme aqui pode otimizar as funções de detecção de movimento para acender luzes também. Portanto, Mas, por exemplo, coisas relacionadas com está mais sol ou está menos sol, ou isto que funciona na luminosidade. Sim, também se consegue fazer isso, inclusivamente com o sombreamento, a temperatura exterior e aproveitar a temperatura exterior para aquecer a casa, ou usar a técnica de fechar os stores quando nós estamos a tentar arrefecer a casa e lá fora está muito calor. Portanto, existe essa possibilidade com estes sensores, chamada estação meteorológica, obtermos essa informação e fazer acontecer alguma coisa com determinados parâmetros. Ok. Um dos exemplos é também a rega. Por exemplo, eu não preciso regar se sei que amanhã vai chover. Portanto, o sistema é capaz de detectar a previsão meteorológica e saber que não necessita de regar ou precisa regar menos tempo ou mais tempo. São funções que são ajustadas de forma inteligente. Essa manutenção que o Filipe faz, não é? Esse networking, será que se pode chamar assim? Ou seja, para esta casa, quanto tempo por semana despende depois de estar tudo a funcionar? Nenhum? Ok. Nenhum. Acaba por ser tudo Isto atualizado através de... Sim, não é um sistema que é infalível, não Sim. é? Mas tem uma manutenção extremamente mínima, ou seja, nós normalmente só vamos à casa de um cliente quando existe mesmo uma avaria muito grande, porque não é um sistema que necessite de parametrização nossa. Ou seja, o sistema é aberto o suficiente para que o próprio cliente possa fazer os ajustes que sentir que existe a necessidade. Então, um exemplo que podemos ver aqui. Sim, portanto, neste painel aqui, estamos aqui na zona de um corredor dos quartos, em que temos aqui as várias listagens de circuito, sol, acesso das escadas, corredor, quartos 1 e 2. Isso basta-me clicar aqui com o meu dedo e atrás de nós houve a iluminação que se apagou. A mesma coisa com um blackout que temos aqui ao nosso lado, eu posso regular quão aberto ou quão fechado eu pretendo que ele esteja e de forma instantânea a casa vai reagir ao meu pedido, ok?
Isto que acontece aqui pode acontecer no meu telemóvel, pode acontecer no meu carro, pode acontecer no meu tablet, esteja eu onde estiver, desde que tenha um ponto de acesso à internet. Okay? Portanto, toda esta gestão é possível fazer fora de casa. Consigo simular que estou em casa, mesmo não estando dentro dela. Okay? E uma pergunta final relativamente ao futuro. Como é que prevê o futuro da domótica e o Olha, futuro... eu vejo cada vez mais a domótica a ser um pouquinho o exemplo dos carros elétricos, dos carros com vidros elétricos. Antigamente eram poucos os que tinham, hoje em dia não se vende um carro sem ter vidros elétricos. A domótica vai ser um standard também nas habitações e cada vez mais. Há legislação já aplicada em que obriga determinados edifícios a que tenham gestão inteligente de energia. As habitações vão passar exatamente pelo mesmo processo, portanto isto não será o futuro, é já o presente. Okay? Cada vez mais, e a faixa etária que está agora a começar a construir e a adquirir casas, já são pessoas sensibilizadas para este tipo de tecnologia e que rapidamente procuram no mercado soluções que lhes permitam ter o conforto, obviamente, que a domótica lhes dá e também reduzir os custos associados a um sistema destes. E como o Filipe há pouco explicou, portanto, a domótica tem a parte do software e a parte do hardware. E agora estamos aqui, não é bem hardware, mas é quase. O Paulo que me corrija se assim estiver errada. Olá, Paulo, bem-vindo ao Planeta Verde. Nós estamos exatamente no seu ambiente, que é a Casa das Máquinas, onde nos vai poder explicar que equipamentos estão associados a este software e estes comandos todos, ok? Pode ser? Sim, senhor. Muito bem. Os nossos equipamentos instalados têm uma parte solar, de energia solar, tanto fotovoltaica como solar térmica. Explica essa diferença, que muitas vezes há dúvidas lá para O casa. fotovoltaico produz energia elétrica. O solar térmico produz calor, produz água quente. Portanto, anda um fluido no painel solar, em que esse fluido pode ser usado para aquecer a água de consumo, piscina, o que se quiser. E os fotovoltaicos produzem energia para serem consumidos tipo, em autoconsumo? Sim, em autoconsumo ou para vender para a rede. Ou para vender para a rede. Ok, muito bem. E desculpe interrompê-lo, continuo. Depois temos a parte da aerotermia, com a bomba de calor, em que, portanto, utiliza a energia elétrica para produzir quente ou frio de verão ou de inverno, para arrefecer ou aquecer a casa. E temos a parte do ar, que serve para não só... Que é esta parte sim, aqui. que serve não só para renovar o ar da casa, como também para aquecer ou arrefecer o ar que entra, através de um sistema de promotores de fluxos cruzados. Quando é que você começou a trabalhar nesta área? Nesta área mais residencial foi há cerca de 16 anos. Então já foi há bastante tempo. Já foi há bastante. Ora bem, nessa altura não haviam nada destes equipamentos. Como é que foi acompanhando aqui a evolução? Havia alguma coisa, mas em termos de evolução ainda era muito ainda não era tão, sim, ainda não era tão evoluída como agora. Neste momento nós temos um sem número de equipamentos que nos permitem retirar do planeta aquilo que o planeta nos tem para dar e usá-los da maneira mais eficiente possível. Então vamos a exemplos concretos, não é? Vamos falar por parte. Temos aquecimento, iluminação ou climatização. Sim, vamos por partes, então. Por partes. Vantagens destes equipamentos? As vantagens destes equipamentos, e estes equipamentos, nomeadamente a Viessmann, está no mercado há muitos anos, em que tem uma política e uma filosofia de aproveitar ao máximo a energia com o mínimo de desperdícios. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui 2 depósitos de água, em que não são mais do que baterias, que nos permitem armazenar energia. Armazenar energia como? Em forma térmica. Okay? Calor que está. Temos aqui calor ou frio neste caso, não é? Que é a água que vai depois para o resto da casa arrefecer ou aquecer a casa. E temos ali o depósito das águas quentes sanitárias, que é água para os banhos. Pronto. Tanto uma coisa como outra é aquecido primeiro pelo solar térmico, ok? E depois pela bomba de calor, que também é alimentada em parte pelo solar fotovoltaico.
Posso só acrescentar uma coisa, até um caso pessoal. Eu tenho um recuperador de calor, porque eu tenho muita lenha em casa e introduzo também esse recuperador na casa. Então, quando está ligado, é desse calor que estou a aquecer a casa. Quando está sol, é dos painéis também. Quando não tenho uma coisa ou outra, é eletricidade. Portanto, podia ter incluído aqui, por exemplo, neste caso cá não existe, mas podia ter incluído. Sim, Okay. sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Depois temos a parte da domótica, que o que é que a domótica faz? Integra-me isto tudo e permite-me, mediante as condições da casa, aproveitar a energia que está mais barata no momento. Posso dar um exemplo. Imaginemos que estamos com um excesso de produção elétrica, que os fotovoltaicos estão a produzir de tal maneira em que a casa e os carros não conseguem gastar. Neste caso é uma utopia, porque conseguiam gastar, mas imaginemos que a casa num determinado momento não consegue gastar tudo que é produzido. A domótica diz à bomba de calor, diz, atenção, temos aqui um excesso de consumo, de produção, vamos gastá-lo. E então vamos gastá-lo como? Nas nossas baterias. Ok? Ou vamos aquecer a água quente, subir mais 1 ou 2 graus mediante o set point que temos, mas se as águas quentes já estiverem satisfeitas, ele pode usar a casa como bateria e aproveitando a inércia da casa para aquecer mais 1 ou 2 graus ou arrefecer mais 1 ou 2 graus, mediante verão ou inverno. Para quê? Para aproveitar tudo o que o planeta nos tem para dar. Imaginemos que estamos de verão. O sol aqui nesta casa vai das 8 às 11 horas, é onde tem a maior exposição nas janelas maiores. A domótica, nessas horas, fecha os blackouts. Para quê? Para não entrar calor externo e não fazer a bomba de calor trabalhar mais para arrefecer a casa. E de inverno, o oposto. Então, temos aqui estas baterias, temos aqui a parte da ventilação e este aparelho aqui azul, fiquei curiosa. Isto é um inversor. Isto o que é que faz? Basicamente, transforma a energia que vem dos painéis fotovoltaicos em 230 para injetar na rede. Você é uma espécie de um transformador nos pequenos... Sim. Você consegue, nesta casa, por exemplo, no equipamento que montou aqui, qual é a rentabilidade do ponto de vista energético? Consegue ser completamente autónomo? Não. Ainda não? Não. Mas mais ou menos que porcentagem tem que ir buscar ao exterior? Pagar? Ainda tem que ir buscar cerca de 40% ao exterior. Ok, mas já é bom. Sim. E também carrega os seus carros, os seus veículos também são elétricos, sim. Não é? Okay. São plug-ins, portanto tem uma vertente elétrica que também é carregado aqui, não é? Nós estamos aqui na Casa das Máquinas, mas os equipamentos não passam só por aqui. Não. Vamos ver mais equipamentos? Vamos, sim, senhora. E o Paulo trouxe-me até aqui e eu a julgar que isto eram ares condicionados, mas não são, não é assim, Paulo? Não, isto na verdade é uma bomba de calor. Embora o princípio intrínseco é um ar condicionado, o princípio é o mesmo, só que o funcionamento é diferente. É este sistema que, por onde entra o ar e sai de acordo com aquilo que nós queremos em casa. Sim, este sistema aquece ou arrefece o fluido que tem, que depois de passar por chão radiante ou ventiloconvectores, aquece ou arrefece a casa. Portanto, e este sistema basicamente o que é que faz? Pega na temperatura que temos cá fora e através de processos aproveita essa temperatura para o que nós queremos em casa. Paulo, explica-nos aqui, em off estava-me a dizer que tem a possibilidade de escolher a água do poço ou a água da rede, mas isso é pensado já a quando da concessão da casa? Já quando da concessão. Consigo gestionar que tipo de água é que vou usar, ou água do poço ou água da companhia, mediante servoválvulas que estão ligadas à domótica, e mediante as condições, portanto, posso escolher. Por uma questão se calhar, de segurança, você recomenda aos seus clientes, quando acontece este caso, não é? Estamos aqui a demonstrar um caso, que se calhar para consumir mais a da rede, apesar de fazer análises aos poços? Nós, neste caso em concreto, quando é cozinha, está sempre ligado à rede. É uma questão só de redundância, por assim dizer, mas posso usar água do poço, tem filtros, tem filtragem de água para que todas as impurezas fiquem nos filtros. Já falámos de muitas vantagens destes sistemas, mas temos que fazer uma pergunta que é incontornável, que é
Mas afinal, quanto é que poderá ser este investimento, não é? Quer para a pessoa ou então até casos de negócios, como é o caso de hotéis, que cada vez mais também estão a optar por estas soluções. Estamos a falar em duas coisas distintas. A parte residencial tem um payback um bocadinho maior. Na parte de hotéis, hospitais e tudo, podemos falar em paybacks. Neste momento estamos a trabalhar com paybacks de 7 a 8 meses. No fundo, um hotel ou um negócio faz o investimento agora, ainda no próprio ano consegue recuperar o dinheiro todo, para não falar na vantagem que tem a posteriori a nível de poupança. Isto tudo mediante caldeiras de condensação, com a tecnologia de condensação, em que poupa entre 30% a 50%, tendo em conta o equipamento antigo. Se for um equipamento pouco eficiente, pode ir a 50%. Um equipamento normal pode ir a 30%. E no caso dos hotéis, ou hospitais em que o consumo são 10, 20, 30 mil euros mensais, é muito dinheiro. Pronto, então fica a dica para os hotéis e para os hospitais e até, quem sabe, edifícios públicos. Sim, também trabalhamos com edifícios públicos. Imaginem este cenário magnífico onde eu estou, eu e o Vasco Parente, o diretor deste hotel. Ele vai começar exatamente por nos apresentar esta área geográfica que nós conhecemos, o nosso querido Douro, mas também este hotel em específico. Esta unidade, muito gosto, antes de mais, por ter vindo cá. Esta unidade em particular já existe desde 2019. É uma unidade com umas características muito especiais, pertence ao grupo da Vila Galé, é um agroturismo puro e duro, integrado numa quinta produtora de vinhos, vinhos do Porto, vinhos de mesa, vinhos tranquilos. E o que é que nós temos aqui para experienciar os clientes, proporcionar aos clientes, efetivamente experiências enogastronómicas, contacto com a terra, contacto com a região, contacto com os locais e conhecerem um bocadinho do que é que se faz de bem do Douro, usufruindo sempre desta magnífica vista, conforme pode verificar. Mas não dissemos o nome ainda. Vila Galé Douro Vineyards. Vila Galé Douro Vineyards. E porquê que nós estamos aqui neste programa? Estamos aqui porque é uma preocupação vossa, esta questão da sustentabilidade e da eficiência energética. Sem dúvida. Nós, nos interlocutores que tivemos antes de si, foi-nos indicado que o payback de um hotel ou de uma unidade deste género é muito mais rápido. Portanto, o que é que leva um grupo a investir exatamente nestas eficiências energéticas? É como dizia bem, um grupo que está sempre atento às novas soluções energéticas que possam existir no mercado. A sustentabilidade é um fator muito importante para o grupo, é um campo, uma área que cada vez mais está a ter-se dada muita importância, não só na parte do investimento energético, das preocupações ambientais, no que diz respeito à mobilidade própria até dos próprios colaboradores internos, com viaturas elétricas, seja do que for, mas acima de tudo relativamente aos gastos energéticos. E cada vez mais fazemos cálculos, o nosso departamento técnico investe muito numa boa procura, nas soluções energéticas que estão disponíveis no mercado. Agora lá está, há muitas soluções, cada vez procuramos coisas mais eficientes e de uma forma inteligente em que os sistemas poderão usufruir da melhor eficiência e com maior eficácia. Vasco, vamos tentar ver então mais ao pormenor o que é que vocês têm que torna esta unidade mais eficiente a nível energético. Muito bem. O que é que nós temos aqui de especial? Temos efetivamente painéis solares que estão instalados nos telhados dos nossos blocos dos quartos, em que nos garantem água quente sanitária. Como calculará e como calcularão, não é o suficiente para suprir as necessidades desta unidade, com tantos quartos, e por isso temos que recorrer a outro tipo de sistema, que são caldeiras de condensação, que vão suprir o remanescente, que falta de necessidade, mas qual é a vantagem deste tipo de sistema? É que utiliza o recurso, neste caso o gás, no seu máximo. Portanto, no seu máximo, minimizando muitas das perdas que possam existir. Ou seja, são dispositivos que são acionados de uma forma inteligente, sempre que necessário atingir determinadas temperaturas. Quando precisa de temperatura, o sistema automaticamente entra, a caldeira de condensação em ativação, portanto, o que tem o sistema mais inteligente ainda é que usa o gás na sua plenitude, não há qualquer perda.
como é que, portanto, o investimento foi feito há cerca de 2 anos, mais ou menos, Sim, 3 pelo anos, que eu mais ou percebi. menos, sim. E a manutenção destes sistemas é algo simples? Não, é simples. Portanto, há uma manutenção preventiva que é efetuada ano em ano e, portanto, com empresas devidamente reconhecidas e certificadas e que, de facto, garantem o bom funcionamento, porque da nossa manutenção diária rara existe. É mais a preventiva anual. É que é muito grave caso haja um problema. Sem dúvida, sem dúvida. São São sistemas em alta pressão e acredito que também os produtos mais eficientes, com melhor qualidade, obviamente um pouco, não digo mais caros, mas há um retorno depois rápido que é efetuado, garante esta qualidade de serviço e de equipamentos instalados. Já alguma vez fizeram os cálculos, esta é uma pergunta difícil, já alguma vez fizeram os cálculos de, portanto, o investimento foi X, nós nestes meses, aliás, eu comecei esta entrevista a falar nisso, foi feito esse cálculo? Não. Não, efetivamente isso é feito centralmente. Pronto, e quem é ok. tratado é com o nosso grupo Vila Galé, temos o nosso departamento técnico e faz o nosso departamento Depois de nós qualidade começamos ambiente. a entrevista, E foi por aí que exatamente, começou. exatamente. E então esse nosso departamento faz essa gestão, esses cálculos, sabemos os valores por quarto, os gastos de energia e tudo depende. E, curiosamente, há quartos, há hotéis com informação diferente, com classificações diferentes nesse aspecto. Claro. Por falar em quartos e por falar aqui a nível de atitude de indivíduo ou de turista, tem alguma percepção de que estas preocupações ambientais já começa a ser um desígnio de quem os visita? Sim. Ou... De uma forma geral, sim. O mercado estrangeiro cada vez mais preocupado, mesmo no próprio ato de reserva, questiona os recursos utilizados na própria unidade. Não quer dizer que não haja mercado nacional com algum interesse também em conhecer que tipo de recursos, em primeiro lugar, se há eficiência energética, se há uma eficiência térmica, uma eficiência... Olha, tudo posso tem a falar ver com por a mim? sustentabilidade. Eu, por acaso, faço várias reservas, mas apesar de ser uma pessoa preocupada, não pergunto. Não pergunto. Por acaso é algo que eu não pergunto. Mas é algo que também tem a ver com o fator geracional, na minha opinião. Isto é uma opinião muito pessoal e Claro, daquilo que eu sinto também claro. diariamente. Gerações mais novas, cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade. Isso agrada-nos porque cada vez mais os hotéis Vila Galé têm uma área de entretenimento que é o nosso chamado NEP, que é o Clube NEP, que se dedica às crianças e que também temos ações de sustentabilidade para as crianças nas nossas unidades, de uma forma geral. Desde plantação de hortas, desde contato com a natureza, de fazer interações com os nossos animadores no campo da sustentabilidade e assim também permite às pessoas, estas crianças, amanhã adultas, já terem um comportamento diferente no campo da sustentabilidade. Ó Vasco, muitas vezes temos aquela necessidade de visualizar aquilo que estamos a falar e foi por isso que descemos aqui, Claro. para perceber exatamente que equipamentos são estes e como é que funciona então o tal sistema que nos falou. Muito bem. Temos aqui 2 grandes reservatórios de 4.000 litros, Cada não é? um. Cada um. Cada um são E equipamentos. então estes equipamentos, como é que funcionam? Pronto, lá está. Estamos aqui na casa das máquinas onde tudo acontece, não é? Temos aqui um sistema, o tal sistema inteligente, que gera de uma forma eficiente a fonte de calor energética do solar e das caldeiras de condensação, que estão aqui atrás de mim. Que são as tais que recorrem ao gás. Ao gás, exatamente. Portanto, este sistema permite fazer aqui uma gestão muito eficiente, de acordo com as condições climatéricas. Quando precisa de mais energia, se o solar não é capaz de satisfazer as necessidades da ocupação do hotel, porque isto tem tudo a ver muito com a ocupação do hotel, recorre às caldeiras de condensação. Deixa-me só fazer aqui interromper. Tudo isto é dimensionado, portanto, esta necessidade é dimensionada a quando do No projeto? do projeto da construção, há uma equipa de E com engenharia as que faz expectativas que se prevê da infraestrutura e dos clientes. dos clientes e da ocupação. Portanto, há sempre um estudo de anos, de vários 10 anos, por aí, em que se faz um estudo, bem, qual é a ocupação média que vamos ter, qual é o consumo de água que poderemos necessitar. Obviamente que não mandamos ainda no tempo, havemos de mandar se Deus quiser Mas qualquer eu dia. creio, penso eu que será assim, vocês têm sempre em consideração a questão de que o hotel, quando está lotado, Sim. tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, Portanto, sem dúvida. os cálculos devem ser feitos sempre tendo em Sempre nessa consideração que ele perspectiva. está lotado. Nessa perspectiva. E depois lá está, as caldeiras, mesmo independentemente da ocupação, fazem uma gestão de maior eficiência quando estão a trabalhar as duas em simultâneo a uma percentagem, não na sua máxima de 60% para cima, mas de 30%. Essa é sempre uma percentagem de funcionamento em que garante uma maior eficiência de cada caldeira. Isso é uma questão extremamente técnica. Mais técnica que na minha área, mas fica o registro. Ficamos a perceber que Sim. o facto de serem duas, elas funcionam de uma forma mais eficiente. Portanto, são as questões da engenharia Claro. que, pronto, vocês também são acompanhados por técnicos. Sem dúvida, e bem portanto, especializados nessa matéria.
E eu estou na presença da Fernanda, que é proprietária de uma casa que optou por escolher estes equipamentos de domótica por várias razões e é isso que vamos já conhecer. Bem-vinda, Fernanda, ao Planeta Verde. Obrigada. Nós já estamos a ver, já vimos o gatinho tão confortável nesta casa, realmente está-se muito bem aqui. E porquê que escolheu esta opção da domótica? Nós escolhemos esta opção para sermos o mais práticos possíveis e para termos o máximo de conforto. Com 5 filhos nem sempre é fácil e isso torna as coisas um bocadinho mais fáceis. Então vamos dar casos concretos daquilo que são as vantagens destes sistemas. Pode-nos dar um exemplo? Sim, por exemplo, quando começa assim a anoitecer, normalmente os miúdos brincam sempre neste espaço e para nós descer o máximo de tom de luz possível para ser mais fácil, entretanto, adormecê-los, nós dizemos Alexa, desliga tudo e fica apenas aqui esta zona iluminada. Vamos experimentar? Sim. Então vá. Alexa, desliga tudo. Agora sim. Alexa, liga a sala de cima. Já está. Só apenas esta zona iluminada. E outro caso que também ajuda é, por exemplo, digo Alexa, boa noite e os stores deixem. Vamos experimentar. Sim. Alexa, boa noite. E ela fecha os blackouts. A Fernanda, enquanto profissional e mãe, isto tem que ser tudo muito bem contabilizadinho. Olha, por exemplo, a cozinha é um sítio onde você se calhar está há muitas horas. Sim. Aqui na cozinha, quais são as vantagens de utilizar estes sistemas? Tem algumas vantagens. Nós temos que ter algum cuidado acerca dos custos e de maneira a aproveitarmos toda a energia que o solar nos dá, nós pomos o temporizador na máquina, pomos, por exemplo, à noite. Eu só ponho ela a trabalhar 12 horas após, que normalmente já é de manhã e já aproveita a luz solar, para não gastarmos tanta energia. Alexa, toca a música do Panda e as Caricas. Ela não obedece a mim? Panda e os caricas. Obedece. Já obedece. Panda, caricas, há uma nova família. Alexa, mais alto. Nasceram novos patinhos. A Fernanda utiliza estas funcionalidades para acordar os meninos todos bem dispostos durante a manhã, não é? Sim, sim. Nós normalmente dizemos Alexa, bom dia, e ele sobe os blackouts. Abrindo as cortinas. E dizemos também Alexa, toca a música do Panda. E dizemos, por exemplo, poderíamos, à partida não dizemos porque já tem a cortina aberta, mas podemos dizer Alexa, liga quarto das meninas. E neste caso acende-se as luzes. Exatamente. Isto tudo é programado, vocês é que decidem. A aplicação é simples de utilizar? Sim, sim. É através da aplicação? Sim, é intuitiva, é fácil de usar, sim. E portanto, se vocês estiverem de férias, mudam as rotinas, vão lá sim, e mudam? Sim, nós, por exemplo, até às vezes fazemos, para mostrar que está gente em casa ou assim, podemos acender uma ou outra luz, não é? Standard, para mostrar que está gente em casa. E é uma questão também de segurança. Sim, sim. Eu já ficava aqui a viver a minha vida toda, tão confortável e tão bem rodeada. Fernanda, para finalizar, qual vai ser a última ordem que vamos dar à Alexa? Alexa, quero ver televisão. E nós vamos ficar aqui a relaxar a ver televisão. A evolução da domótica e das instalações de domótica em Portugal tem um percurso curioso, pelo menos nos últimos 20 anos, que é o tempo em que eu estou ligado mais a esta área. Começou por ser visto apenas como um produto de luxo, ou seja, as próprias instalações não tinham em conta, por exemplo, a eficiência energética ou a sustentabilidade, unicamente procurava-se atingir o design, portanto queria-se ter um produto com design, queria-se ter um produto que trouxesse um conforto acrescido à habitação. Entretanto, isso foi evoluindo, a própria mentalidade das pessoas foi evoluindo e perceberam a necessidade da eficiência energética
e perceberam que qualquer sistema com automatização que permita automatizar funções permite-nos tornar o nosso sistema elétrico e a nossa habitação muito mais eficiente. Estou na Jung desde 2011, que foi a data de inauguração da empresa, portanto, desde a origem da empresa. No entanto, eu já trabalhava com os equipamentos da Jung num antigo distribuidor que distribuía o material Jung em Portugal, que era a Casa das Lâmpadas. Eu estava no departamento técnico-comercial, ou seja, estava muito relacionado com a parte de projeto, de apoio ao projeto, não só da aparelhagem Jung, mas com outros sistemas também, iluminação, vídeos porteiros e outro tipo de equipamentos que eram e ainda são comercializados pela Casa das Lâmpadas. Estudei engenharia e a Casa das Lâmpadas surgiu normalmente na evolução profissional. Tinha trabalhado num instalador antes, sempre em empregos relacionados com a eletricidade e pronto, foi um caminho natural. Concorri à Casa das Lâmpadas, fiquei e foi uma ótima escola porque me permitiu, que é uma coisa fundamental para quem trabalha na área da domótica, que é diversificar o conhecimento, ou seja, poder trabalhar com iluminação, poder trabalhar com alarmes, com vídeos porteiros, com vários setores da área do material elétrico. É fundamental para quem quer depois seguir para a domótica. Eu acho que cada vez mais os lares gama média e mesmo sem ser gama média mais baixa vão ter domótica, vão ter aparelhagem que vai permitir automatizar as soluções de controlo dentro de casa. Neste momento estamos a assistir ao interesse de alguns gigantes a nível comercial por este setor. Falo da Apple, da Amazon, da Google, e isso vai trazer muita gente para a domótica e a querer automatizar as suas habitações, os seus apartamentos. Portanto, vai estar mais acessível a todos. A nível de empresas, eu penso que os sistemas atuais vão continuar a progredir e a estar presentes. Aliás, vão estar presentes cada vez mais, porque hoje em dia nós temos um quadro legal, ou seja, temos leis, temos legislação que obriga que os edifícios de serviços tenham obrigatoriamente que ter automatismos, automatização. Há uma evolução naquilo que o cliente pede hoje, embora eu continue a achar que a parte emocional, a forma como o cliente elege o produto que quer pôr em sua casa, continua a estar muito ligada à parte do design e não tanto à funcionalidade, mas claramente hoje há toda uma nova geração de pessoas que olha para a eficiência energética e que pensa na sustentabilidade e, portanto, isso já começa a ser um fator que pesa na decisão. E foi assim o Planeta Verde. Hoje, amanhã e sempre, cuidar e preservar o ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Sentir